urbana. Professor, passo-lhe a palavra. É uma honra tê-lo cá. Ótimo. É um prazer estar aqui. E eu vou começar Eu vou começar falando muito rapidamente. Primeiro, agradecer o convite, né? E a segunda coisa que eu gostaria de dizer é que eu poderia simplificar o meu currículo como sendo um médico, né, que estuda, eu ainda faço atividade clínica. Estou procurando só minha conferência aqui, espera um minutinho só. Por alguma coisa, o meu arquivo não está abrindo, eu vou buscar no pendrive. Mas, enquanto isso, eu vou fazendo a minha coisa. Eu sou médico, moro em São Paulo. Eu faço atividade em doenças respiratórias. Faço um pouco de pesquisa por causa que nós temos um serviço de autópsia bastante grande na Faculdade de Medicina. São 18 mil paulistanos que morrem e que vão fazer autópsia, que têm um atestado por mortes naturais. E, com o tempo, você acaba lendo a cidade no corpo das pessoas. Quer dizer, você pode olhar de um lado o tecido urbano, humano, mas você também pode olhar o tecido humano. Como que o território modifica digamos, a composição e a estrutura do corpo das pessoas. Eu vou simplesmente pegar aqui, perdão, o atraso que eu tinha. Deu um problema no meu computador aqui. Um instantinho. Bom, eu vou fazer essa aula, a mesma que eu dei numa Gordon Conference, agora em maio, em agosto, que é sobre exatamente isso. Quais são os desafios que as cidades têm e como que a gente vai lidar com eles e usando instrumentos que são necessários para a gente, que são necessários para a gente e que não são da saúde. Ou seja, tem muita saúde humana que não cabe única e exclusivamente na caixa da saúde. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar na tela, janela, e se tudo der certo, eu chego lá. Vocês estão... Espero que vocês estejam vendo uma tela. Estamos, sim. Sim, professor. Muito bem. Vou falar um pouquinho de fisiologia humana só e começar com temperatura, né? Bom, aqui você tem a temperatura externa, nós temos receptores na pele que vão, digamos, sentir essa temperatura, tem uma família deles que deflagra para diferentes... Professor, os slides não estão a passar. Quer pôr em ecrã completo, por favor? Então, eu vou fazer assim. Agora acho que vai começar a passar e eu vou... Ok, está bem. Tá? Obrigada. Acho que sim. Não sei. Ok, Mudou? assim está. Está tudo certo, sim. Bom, então aqui você tem a captação desse estímulo térmico, aí você vai para neurônios sensitivos, que vão através da medula óssea a dois lugares do sistema nervoso central. Córtex, para a gente sentir que está frio ou calor, ou um processamento autonômico no núcleo paratraqueal do hipotálamo. Esses dois sistemas conversam e você deflagra uma ordem que é feita coordenada pelo núcleo preóptico hipotalâmico. Se está calor, você tem sudorese, vasodilata, diminui a taxa metabólica, diminui a produção de hormônio tireoide, adrenalina e outros hormônios que são importantes para manter o nosso, digamos, o controle do nosso corpo. Quando você esfria, a gordura marrom, que é essa estrutura aqui, é uma gordura que
temos em maior ou menor quantidade, fetos tem muito, bebês, porque eles saem do útero a 37 graus, tem que se adaptar a variações de temperatura. Mas aí você tem uma constrição das vias aéreas periféricas, você tem um aumento da taxa metabólica, com aumento de produção de corticoides e hormônio tiroidiano, e você tem contração muscular, que é o tiritar. Esse processo ele foi definido, são basicamente todos os homeotérmicos têm esse tipo de estrutura, ou seja, aqueles animais que não têm uma temperatura constante, mas houve adaptações ao longo de milhares de anos. Né? A vida na Etiópia, onde começa, possivelmente, é um dos pontos onde começa a vida dos sapiens, o genótipo determina um fenótipo que é de longilíneos, com um tipo de músculo diferente, que é capaz de exercitar trabalho durante muito tempo. Tem também uma pele escura para evitar a hiperoxidação das vitaminas do complexo B12. Então, a pele começa para se proteger do sol e para evitar também câncer de pele. E um sistema de absorção de água muito eficiente. Né? Quer dizer, como tem pouco sal e pouca água, nosso rim funciona de uma forma bastante efetiva, absorvendo água. Se isso depois acaba o problema tendo excesso de sal, isso é um problema, ou seja, que é difícil de voltar para trás. Mas, então, são pessoas talhadas para trabalhar em regiões semiáridas. E no outro extremo, você tem os Inuits, no norte do Alasca, onde você tem uma pele um pouco mais clara para poder passar sol, você tem uma gordura no corpo que funciona como isolante térmico, mas são gordos que não fazem aterosclerose, eles têm a dieta cheia de gordura, tem a relação entre massa e superfície modificada. Então, isso, ou seja, tem muito mais massa em relação à superfície, porque está tudo para dentro de um corpo mais brevilíneo, e além de ajustes de moradia, de roupa e de relações afetivas e sociais. Bom, isso demorou muito tempo, né? Agora, vamos ver como é que isso funciona no mundo, né? Tem uma rede de profissionais de saúde, do que a gente faz parte, que tem dados diários de poluição, de temperatura, durante 15 anos e, basicamente, de mortalidade nas mesmas cidades. Então, vou aumentar um pouquinho aqui para que a gente veja melhor. E eu ando pelo slide assim. Então, vamos ver, por exemplo, Toronto. Né? Como é que você lê esse gráfico aqui? No eixo Y é o risco relativo de morrer no dia e no dia seguinte, no dia que houve a temperatura. Aqui é durante os 15 anos como variaram as temperaturas de Toronto, de menos 20 a 30, 50 graus de variação térmica. Né? Essa barra aqui e essa barra aqui representam, isso aqui são os 2,5%, daqui para a esquerda, são os 2,5% dos dias mais frios, daqui para a direita são os 2,5% dos dias mais quentes, eu percentil 97,5%. Essa linha aqui no meio é a linha que a gente atribui a temperatura de menor efeito. Isso é empírico, isso é determinado caso a caso. Então, você pode ver que Toronto varia bastante a temperatura, com relativamente pouco efeito sobre a mortalidade humana, talvez um pouco mais para ilhas de calor. A mesma coisa acontece com Estocolmo, por exemplo. Né? Mesma coisa, com um pouquinho mais de efeito para quem, quer dizer, esquentou, passou dessa zona dos 2,5% dos dias mais quentes, do percentil 97,5%, você tem um aumento da mortalidade. Vamos olhar aqui para o lado, né? E nós vamos ver, por exemplo, Londres. Londres responde tanto a frio quanto a calor. Né? Tem uma amplitude térmica menor, mas saiu desses dias, que as temperaturas anômalas levam a excesso de mortes por calor e também por frio. Nova York está muito mais adaptada a frio do que calor. São Paulo, que está aqui, tem uma amplitude térmica pequena, da ordem de 18
graus, não chega a 20 graus, e nós temos, então, quando a temperatura ao redor de 27, a gente começa a ter aumento da mortalidade, e frio também você vai ter um aumento que, no caso, o risco de morrer a mais é 1,5. 1,5 numa cidade que morre quase 180 pessoas por mortes naturais por dia, significa que aumentou 50%, foram embora antes do tempo cerca de 80, 90 pessoas. Comparando agora, são capitais dentro do país, né? Então, vamos agora, a gente viu que tem nos continentes e nas cidades dos diferentes continentes variam, algumas cidades brasileiras entraram nessa série, e vamos ver Teresina, que é uma das capitais mais quentes ao lado de São Paulo, né? A zona de conforto térmico de São Paulo e Teresina são completamente diferentes. Estou falando, então, agora do mesmo país. Enquanto São Paulo, a zona de conforto térmico está em 22 graus é uma temperatura onde os teresinenses morrem de frio. Ao passo que a zona de conforto de menor efeito em Teresina é 28 graus, uma zona que existem, no caso de São Paulo, tem gente morrendo de calor. Então, existe, sim, uma aclimatação que é de curto prazo, não aquela que demora dezenas de milhares de anos, mas aquela que leva alguns anos, onde as pessoas se adaptem, as construções, a morfologia da cidade se adapta. Vamos agora a comparar São Paulo dentro dela mesma. Então, como é que é a variabilidade interurbana dessas zonas de conforto térmico? Nós temos lado a lado Itaquera, que é um bairro da zona leste de São Paulo, que é um deserto de concreto e asfalto. E do lado direito nós temos Parelheiros, que é uma região muito próxima à Serra do Mar, né? Ele está na Serra do Mar, está muito próxima do oceano, está na boca do altiplano, né, que separa a cidade, o Planalto, que é de 750 metros de altitude, aí chega ao nível do mar com uma distância linear de 10 quilômetros. Parelheiros tem uma cobertura vegetal grande e aqui Itaquera tem uma cobertura de concreto muito grande. Como é que se lê esse gráfico, né? Deixa eu pegar aqui. Aumentar para a gente entender melhor. Ó. Essa temperatura mínima do dia. Aqui é o risco relativo de morrer. E aqui o dia zero é o dia da morte, que é menos 5 dias que precedem a morte, 10 dias que precedem a morte. Em Itaquera, nós vemos que o risco maior são para as ondas de calor, com uma diferença entre mudança de temperatura e morte muito curta. É o tempo que o indivíduo esquenta, desidrata, vou explicar depois do que as pessoas morrem, e faz um infarto, um AVC, uma doença cardiovascular. Nos dias em Parelheiros, onde existe então uma cobertura vegetal grande, os maiores efeitos estão nos dias mais frios, onde você vai ver que existe um risco de morte no dia que a temperatura caiu, mas também é influenciado pelos 5 dias, 6 dias precedentes. Quer dizer, a morte é do dia zero, de alguma forma tem uma certa correlação temporal com a temperatura de 5 dias atrás, o que é compatível do indivíduo fazer uma doença respiratória, adoecer do ponto de vista grave suficientemente para para morrer. Então, as pessoas adoecem e morrem não por hiper ou hipotermia, que são a minoria. Por exemplo, durante as ondas de calor se fala de hipertermia. Não é assim. A hipertermia é um quadro clínico que tem mais de 40, a temperatura corpórea ultrapassa 41 graus, você tem lesão muscular, você tem alterações de consciência, câimbras. Talvez vocês tenham visto isso na hipertermia de exercício, como acontece com atletas de maratona, que muitas vezes chegam ao final e têm que ser amparados, né? Então, com alterações até do nível cognitivo.
E a mesma coisa é nas ondas de frio, não se morre de hipotermia. Morre-se ou adoece-se porque você, por exemplo, imagina, você tem uma vasoconstrição periférica por causa do frio e aumenta a quantidade de adrenalina, então você tem um débito cardíaco aumentado. Se o coração, o muco que reveste as vias aéreas, ele congela, ele fica mais... Você tem que estar dentro do pulmão com 37 graus e lá fora está 5. Então, você tem que aquecer esse ar através de um grande esforço das vias aéreas, e isso faz com que elas desidratem, fazendo com que aqueles mecanismos de remoção de bactérias que o brônquio tem, os cílios, deixem de funcionar. Então, a pessoa morre por complicações das doenças crônicas que tem. E não propriamente de uma alteração da temperatura corpórea. Então, são as doenças crônicas que vão, digamos, ficarem principalmente os principais motores do adoecimento e morte. Não é igual para todas as faixas etárias. Isso aqui é um estudo de 1.840 hospitais do Brasil. A gente viu como acontece com ondas de calor, e nós vamos ver que dividido por idade e por sexo, né? Então, normalmente as mulheres, tanto na fase da infância quanto pós, na fase mais idosa, elas são mais vulneráveis do que os homens. Os principais efeitos, que é o risco de hospitalização em função de um aumento fixo de uma temperatura de 2,5% acima do normal, né? Então, da média. E vamos ver que são as crianças e as pessoas da terceira e quarta idade que têm o efeito maior. Mais ainda, quando você separa por nível socioeconômico, aqui aqui é o risco relativo de internação hospitalar para o Brasil inteiro, são 15 anos de dados, a gente vai ver que esse risco ele é modulado, por exemplo, quanto menos educada a população, quanto pior a urbanização, sempre aumenta o risco, à medida que as classificações de urbanização vão sendo, que a cidade vai se deteriorando ou as condições sociais e econômicas se deterioram. Renda, ou seja, nível socioeconômico é um modificador de efeito importante. E isso leva a um problema, né? Porque quando a gente fala de modelos meteorológicos, nós temos que entender que não é só a temperatura determinante, a vulnerabilidade do receptor é importante. E principalmente a mudança demográfica que vai ocorrer colocando uma proporção maior da população como, digamos, vulnerável, né? E aqui a gente pode também, para o instrumento de políticas públicas, você pode precificar, né? Aqui você vê a temperatura média distribuição das temperaturas típicas do Brasil, e aqui é o que a gente chama de dinheiro, PALI. Quantos anos de vida produtiva um cidadão perde por ter morrido antes ou por ter ficado doente de forma incapacitada? Então, nós vamos ver que a região centro-oeste do Brasil, principalmente isso aqui é por ondas de calor, né, são as que mais, onde existe a mudança, inclusive de uso e ocupação do solo, e um aumento absurdo de temperatura, que vão, digamos, pagar, quer dizer, tem um preço embutido nisso que precisa ser computado para tomar as medidas corretivas, né? E esse é um estudo também do mesmo grupo, onde a gente mostra aonde houve a maior variação, quais são os países, por que mais vão sofrer devido isso aqui não é uma projeção, é o que aconteceu, né? Através de medidas objetivas, devido às anomalias climáticas induzidas pela atividade humana, e nós vamos ver que existe, digamos, no Big South, existe
fatores importantes. A Europa mediterrânea vai ter um papel muito, vai sentir muito isso. E esse cinza aqui africano é porque você não tem dado de internação e mortalidade, então você não consegue calcular isso. Você precisa ter dados diários, mas não é que não existe, mas a gente não conseguiu pegar. Só para a gente colocar quanto custa a mudança climática para nós, esse custo da produtividade é mais ou menos, no caso do Brasil, $1 bilhão ano, estimado, tá? das anomalias climáticas. Eu vou acelerar, porque aqui eu mostro poluição do ar, como eu vejo na autópsia, que são pulmões de não fumantes, com essa tatuagem de carbono e fibrose, que é decorrente da inalação dessa fuligem que eu tiro da sacada do meu prédio, do meu apartamento, dentro do centro de São Paulo, antes da camada de inversão se romper. E aqui nós vamos ver que existem nas cidades, só passando um pouquinho aqui, isso aqui é uma medida em frente à Faculdade de Medicina, tem um cemitério que tem 400 metros, é uma grande avenida onde está a Faculdade de Medicina. Se você mede dióxido de nitrogênio no corredor, no tráfego, você tem um nível de mais ou menos médio de 25 microgramas por metro cúbico, e à medida que você entra no cemitério, você vai ver que vai caindo, porque não tem trânsito ali. Então, você vê que à medida que se aproxima, a partir de 100 metros de um corredor de tráfego, que estão a distâncias, né, em relação ao corredor de tráfego, aumenta a exposição. E essa aqui é uma outra rua do outro lado, que é a Rua Teodoro Sampaio, onde existe um tráfego menor. Então, as novas chaminés são as avenidas, e cada vez mais o congestionamento nos coloca aqui mais horas do dia. A gente pode medir esse artigo, ele mostra eu acho que eu vou acelerar, que é o viés social da exposição a poluentes também. O que a gente tem nessa figura, nós temos as medidas de poluição. 5, 1, 1, 9, 9. Aqui eu estava. A gente tem o mapa da cidade de São Paulo. Cada bolinha preta dessas é um corpo que a gente examinou e quantificou a quantidade de carbono aprisionado no pulmão. Essas bolas azuis são as estações da rede de monitoramento da cidade de São Paulo. E aqui é o índice socioeconômico dos distritos. Quanto mais vermelho, mais pobre. Então, existe uma segregação social importante no território da cidade de São Paulo. E aqui a gente fez duas coisas, né? A gente tem a estimativa de dose por crigagem da rede de monitoramento fixo. Aqui nós temos, e também nós fizemos a medida acumulada no pulmão, já ajustada por fumo, outras covariáveis, tempo de residência em São Paulo, ocupação, uma série de coisas. Então, você tem duas quantidades de estimar a dose. Uma que é a partir da rede fixa de monitoramento e outra aquela que você mede no pulmão da pessoa. Quando você subtrai uma da outra, você tem a diferença, o erro da estimativa. E, de fato, existe um erro, né, da estimativa, mas esse erro não é randômico no espaço. O que acontece é que as pessoas que moram nas regiões mais desenvolvidas, elas têm uma superestimação da poluição, ou seja, como o trânsito vem para dentro, né, da cidade, tem maior poluição ambiental, de fato, na região do centro. Mas o que as pessoas têm no pulmão é menos, porque elas se deslocam menos tempo para ir trabalhar. E as pessoas que estão na periferia, que você imagina que elas estão recebendo menos poluição, mas elas estão recebendo mais. Então, essa diferença é chamado índice de environmental inequity. É uma forma de você medir qual o erro da estimativa. A mediana dá a mesma coisa quando você pega os dois sistemas, mas o erro não é randômico no espaço, ele está altamente selecionado. Quer dizer, você subestima a poluição das pessoas que moram nas regiões mais pobres,
justamente porque são aquelas que têm que ficar mais tempo dentro daquele corredor de tráfego. E, finalmente, eu vou dar a última, mas para a gente poder não passar do tempo demais, eu queria mostrar... eu não preciso falar que poluição faz mal, são as curvas dose e resposta, mas eu queria... Espera um pouquinho que eu vou dizer meu celular. 1, 9, 9, 1, 6, 2, 9, 0, 1, 0. Estão me ligando para uma... perdão, eu devia ter desligado o celular. Eu só queria mostrar uma coisa que ficou na moda agora, porque começou a queimar na Califórnia, na Europa, que é o fogo. Né? O fogo de florestas. E o que a gente vê aqui é que esse é o mapa da queima, mas o Brasil vem queimando floresta desde o tempo colonial, né? Desde o tempo colonial e também na produção de cana-de-açúcar. Então, você consegue saber da onde vem, você consegue, através de satélite, separar o que é poluição por combustível fóssil de queima aberta de florestas. E a gente consegue, essa é a concentração média, né? Está relacionado com, digamos, basicamente as áreas de desmatamento e exploração agrícola. E aqui você vai ver qual que é o tamanho da internação hospitalar pela queima de florestas. Isso aqui não é a poluição específica disso. Então, ele existe para um aumento de 10 microgramas por metro cúbico de material particulado fino derivado da queima de florestas. Você tem um aumento da mortalidade, da internação, principalmente por doenças respiratórias e cardiovasculares, um efeito muito curto. A internação do dia zero é influenciada pelo dia zero e os 3 dias precedentes. E esse é o mapa dos efeitos. Quais são os efeitos econômicos? Aonde se perde dinheiro pela queima de floresta? A gente vai ver que é na região, aqui pela mortalidade total, pela cardiovascular e pela respiratória, a gente vê que as queimas de floresta estão longe, ela tem um custo que não está sendo coberto pelo sistema agrícola, de quem produz, um subsídio meio perverso nessa história. Então, eu queria finalizar dizendo que a saúde é um importante determinante das medidas de sustentabilidade. E eu vou tentar justificar por quê. Primeiro, porque ela pode ser precificada. Segundo, ela traz a discussão de um ambiente remoto para dentro do cotidiano das pessoas, da vida das pessoas que ela gosta e ama. E eu posso dizer que já, tanto por temperatura quanto por ilhas de calor, a morfologia urbana, e o ambiente urbano, não só físico, mas também social, econômico, são importantes modificadores do efeito. E nós temos perguntas ainda a não responder, como que vão ficar essas curvas à medida que a demografia dos países for modificando, ou seja, tivermos mais gente idosa, digamos, sendo objeto da poluição e das mudanças. Era isso. Desculpa as confusões que eu fiz, é que sou enrolado mesmo. Uma coisa... Obrigada, professor Paulo. Acho que podemos abrir aqui um momento para discussão. Trouxe-nos questões muito relevantes, que são transversais do ponto de vista da escala. Nós temos aqui pessoas que trabalham a escala local, temos pessoas que trabalham a escala regional, e a forma como colocou aqui 3 ou 4 problemáticas, podíamos agregá-las, permite-nos perceber que temos aqui, no fundo, um material para discussão de política pública em várias escalas.
Assim eu perguntava se alguém se quer pôr a mão no ar e identificar para fazer uma questão, para iniciarmos o debate. Eu tenho algumas perguntas, mas vou esperar por vocês. Eu acho, Eduardo, vamos abrir então, né, para as pessoas, se alguém tiver alguma pergunta, senão depois a gente começa também, que às É vezes... isso que eu estava aqui. Legal. Se alguém tem questões. Certo? Ninguém? Acredito. Há uma questão. Temos aqui um candidato, Pedro Franco. Pode fazer a questão? Ora, boa tarde, estão a ouvir, certo? Estamos. Boa tarde, professor, boa tarde, audiência, boa tarde, professor, obrigado pela excelente palestra. A minha questão prende sobretudo com os efeitos, realmente a poluição tem efeitos na saúde das populações, na realidade, e nós, ao estudar a população, no fundo, nós aplicamos aqui também o caso de Lisboa, que é não tem talvez a realidade de uma cidade brasileira, no sentido demográfico e, sobretudo, também no sentido da estrutura etária da população, e será uma cidade extraordinariamente mais envelhecida, e isso é de certeza, pois também é uma das mais envelhecidas da Europa, das grandes cidades, mas tendo em conta a questão desta evolução demográfica e também tendo em conta o impacto que a poluição tem, sobretudo na população mais idosa, e também contando isto, sobretudo este impacto da população vindo do trânsito, e, portanto, das partículas da poluição ligada a este tipo de fonte emissora, como é que nós poderemos, no sentido das políticas, como é que nós poderemos prevenir os impactos na saúde destas pessoas que, na verdade, já não estão na idade de fazer os seus movimentos pendulares e, portanto, estar na rua na hora de maior emissão das fontes poluidoras, mas também como é que nós podemos juntar este fator ao analisar, ou seja, pessoas que fazem parte da população, uma parte bastante elevada da população, mas que não estão na rua, não estão no fundo não estão a ser alvo, ou não são o alvo do maior impacto da poluição, no entanto são ainda impactadas. Como é que nós podemos, no fundo, na parte na parte da modelação e, sobretudo, tendo em conta que normalmente os dados acabam por não ser horários. Se forem horários, nós conseguimos fazê-lo, mas acabando por não ser horários, ou pelo menos não tendo uma grande qualidade ao nível horário, como é que nós podemos ter em conta esta condição? E agradeço. Pedro, obrigado pela pergunta, né? A pergunta é quanta ciência você precisa para implementar medidas? Esse é o tamanho da... Quanto mais você precisa para implementar medidas. Essa foi a razão pela qual a gente colocou preço, ou valorou. Né? Porque num cenário complexo como as cidades, não vai ter consenso, especialmente em países onde, por causa do Brasil, por exemplo, países, digamos, do Big South, onde o nível de cidadania, né, e de organização da sociedade ainda é complexo, e no caso você vai ver que tem pessoas que querem sobreviver, elas querem ganhar, qualquer coisa que interfira com a renda das pessoas passa a ser uma ameaça. Então, quando você está numa cidade, você fala assim, bom, o que eu faria hoje, né? Eu tenho... Primeiro é uma mudança cultural, né? O uso de mobilidade diferente, o uso de ordenação do solo. E toda vez que você vai decidir, aqui vai ser uma autovia, né? Uma estrada, né? Ou um trilho, um sistema de transporte por trilho. Se vai ser
trilho, e já tem conflito ali. Né? Se vai, isso aqui vai ser um parque, eu vou adensar a cidade, eu vou transformá-la cada vez, o solo da cidade é um bem comum, não comum, ou uma commodity. Então, são discussões que precisariam, que não vão ter consenso. Eu comparo com cigarro, Pedro. A indústria do cigarro tinha plena noção que aquilo fazia mal. Mas nunca ocorreu para eles, falar assim, pô, gente, desculpa, eu não sabia, foi mal, eu vou sair do negócio. Não é assim que vai funcionar. Então, esse é um misto, né? O que nós temos que fazer é um misto de informação científica, principalmente compreensível, mas também de advocacy. E de você lutar, né? E informar. E por isso que a minha ideia, a minha sugestão é que a saúde ela não tem poder de fazer nada, de ordenar espaço urbano, de mexer com matriz de combustível, né? Ela não tem esse poder de plantar mais árvore, tirar árvore, não tem. Mas ela pode falar em nome, dizer, mostrar as consequências, como foi com o cigarro. No Brasil, a indústria de cigarro, muito produtiva, e gerava empregos, mas para cada unidade de lucro, de imposto, de arrecadação que o cigarro fazia, você gastava 8 de saúde. Então, com isso, você começa a criar, e demorou décadas para que isso ocorresse. O trabalho do Dole Petro, que mostra câncer de pulmão, 57, se não me engano, no British Medical Journal, você começa a ter restrição de propaganda de cigarro nos anos 80. Eu vi corrida de Fórmula 1 nos anos 80 patrocinado por indústria do tabaco. E agora eles fazem o cigarro eletrônico, né, para reduzir danos. A mesma coisa é o carro elétrico. O carro elétrico, ele persiste o uso do transporte individual, como o cigarro eletrônico persiste no uso de alguma coisa que põe nicotina. Só que, assim, se a energia vier térmica, aquele carro é a vapor, ou é carro a carvão, depende de onde você tirar. Aonde você vai extrair o lítio para fazer bateria e reciclar isso? Vai fazer exploração oceânica para tirar lítio? Então, eu acho que nós estamos tendo uma luta que ela tem um lado científico, luta não, né? Eu diria uma questão que demanda não só ciência, mas também narrativas e, por que não dizer, advocacy. Só que nós, como cientistas individuais, não conseguimos dominar todas essas fases. Então, as instituições é que têm que ter um elenco de pessoas que seja capaz de fazer frente a esse desafio. Senão, na minha opinião, e para encurtar, a pesquisa vai começar a ficar, e as universidades, cada vez mais irrelevantes para a sociedade. Se elas não sentirem a ciência ficou tão complexa que ela é incompreensível para a maior parte dos cidadãos. Então, você não consegue mais... Você tem que mostrar muitas consequências e os benefícios que a ciência está colocando. E isso é que vai continuar a fazer com que a universidade e os centros de pesquisa sejam vitais para a sua manutenção, principalmente para obter financiamento público. Porque, numa carência de recursos financeiros, eu vou pegar a Universidade de São Paulo, as universidades paulistas e a FAPESP, que são agências de fomento aqui. Elas consomem, no seu conjunto, quase 10% do imposto de circulação de mercadorias, que é um dos principais impostos de São Paulo e do Brasil. Como que um cidadão, se ele não entender, um cidadão que não vai estudar na USP, o filho dele não vai estudar na USP, como é que se justifica que essa parte essa fração de imposto vai para uma instituição de pesquisa? Então, acho que é muito necessário, nesse presente momento, que a universidade e os centros de pesquisa trabalhem com a implementação e trabalhem em narrativas para explicar a importância e convencer mudanças de hábito, que são muito mais difíceis do que você fazer um desenvolvimento tecnológico.
É mais fácil você fazer um carro elétrico mais eficiente do que mudar a necessidade do uso do transporte individual. Então, claro, mas acho que a gente tem que partir para outros modelos para reduzir o dano. Do ponto de vista prático, talvez, fosse incluir, tanto na previsão do tempo quanto na previsão de poluição, um aviso para que o sistema de saúde e as pessoas controlem melhor suas doenças crônicas. Quer dizer, aqui no Brasil, pelo menos, a previsão do tempo, ela diz se vai ter chuva, se vai levar guarda-chuva, se você vai ter que usar um casaco, se você vai ter praia. Não, mas a saúde mesmo, ela não aparece como um fator, digamos, de avisar, olha, você tem diabetes, se você tem um idoso, olha a cor da urina para ver se ele nos hidratou, porque as pessoas podem... Sabe, coisas que são muito práticas para o indivíduo reduzir o dano. Agora, o indivíduo não sair de casa para trabalhar, né? ou modificar o arruamento dele, colocando árvores para diminuir as ilhas de calor. Quando não tem espaço para calçadas, fica mais difícil. Obrigada, professor. Outra questão? Mais alguém? Por favor. Tem Ana Lu. Sim. Estamos com as mãos levantadas. Ai, que eu não consigo ver qual é a ordem de Eu também entrada. não vejo aqui. Tá. E Júlio? É o último. Do primeiro ao último. A primeira é Ana Louro. Vamos lá. Pronto, muito rápido. Em primeiro lugar, professor Paulo, muitos parabéns pela apresentação e pelo que nos trouxe, pela sua reflexão e, obviamente, pelo seu currículo, que é extraordinário, não é? Quase imbatível. A minha pergunta é, considerando que já conseguimos ter estas evidências, não é? Até quantitativas, como é que nós conseguimos utilizá-las para comunicar esta mensagem a quem planeia a cidade, aos outros agentes de saúde também? Como é que nós conseguimos sensibilizar para estas questões? O professor Paulo, da forma como apresentou, claramente é uma linguagem que todos compreendem, mas como é que isso depois entra no dia-a-dia de quem decide, no fundo, quer a nível da saúde, quer a nível do planeamento? E se nos pode dar algum feedback de como é que estes agentes têm aceito este tipo de informações? Obrigada. Ana, eu sou muito otimista em relação ao futuro, não sei se a velocidade que nós vamos ter. Por exemplo, hoje nas escolas, acho que em todo o mundo, o conceito de sustentabilidade, de poluição, está muito mais frequente de quando eu frequentava a escola. E já tem uma mudança do consumidor em relação à posse de carros, né? Ao tipo de habitação que vai ter, quer dizer, está começando a ter alguma modificação cultural. Eu acho que, assim, 3 remédios curtos. A própria universidade tem que mudar a régua de progressão. No caso da Universidade de São Paulo, eu acho que a maior parte das universidades, o que importa muito é o impacto da revista e quanto você conseguiu de dinheiro para você progredir na carreira. É uma regra. E o sistema se deforma com isso, né? Ele se acostuma e sabe as regras para progredir na carreira. Então, você não tem uma régua eficiente para medir o impacto de uma solução que você criou, mas você tem réguas mais evidentes para medir um artigo na Science. Então, essa ideia teria que ser, digamos, revista. Eu coordeno, sou um dos coordenadores de um projeto de políticas públicas da FAPESP, que tinha morrido. E como eu sou patologista, me chamaram, foi uma das pessoas que chamaram para saber do que o projeto morreu, porque de morto eu entendo. E o que aconteceu justamente era isso. Você mandava um projeto para propor uma solução e ele não tinha... e o assessor científico julgava pelo impacto da revista que produziu. A visão que a ciência ainda tem hoje, ela é meio messiânica, sabia? É como se Moisés tivesse descido no morro com 2
as pedras, e você mostra aquilo e o pessoal se ilumina e se transforma. Então, você faz uma pesquisa, faz um seminário com o gestor, ele vai se iluminar e vai mudar a conduta dele. Não é bem assim que acontece. Então, você teria que fazer projetos desse tipo de pesquisa com 2 tipos de entregáveis. Um que é científico e o outro que é o que o gestor, que vai participar desde a concepção, vai fazer de posse daquela informação. Então, você vai mudar de pesquisa sobre políticas públicas e vai mudar para pesquisa para a produção de políticas públicas. Então, isso quer dizer, a academia e as agências de fomento vão ter que ajudar nisso, porque senão você vai trabalhar com idealismo. Você vai chegar e falar assim, eu vou fazer o que eu acho de produção de soluções a despeito de que eu não progrida na carreira ou que eu não obtenha os grants que eu preciso. Então, eu acho que esse entendimento ele deveria acontecer. E a construção com a comunidade. Quer dizer, construção com a comunidade, quer dizer, envolver nessa formulação de objetivos. Por exemplo, eu quero estudar, saber se as favelas de São Paulo são resilientes em relação à temperatura iguais à cidade consolidada, ou os cortiços, que a gente também tem. Como é que eu vou entrar lá sem conversar com o pessoal? Aliás, eu consigo entrar, nem falar. Quer dizer, você tem que envolver atores, porque que são locais, inclusive para dizer o que é possível dentro da proposição de soluções que você está sugerindo. Então, isso passa por uma reformulação da forma. Quer dizer, eu não estou indo contra o trabalho na Science, na Nature, que tem que continuar e são cada vez mais necessários. Mas tem que ter um outro tipo de ciência, que é uma ciência de aplicação, como se fosse um pronto-socorro, para propor soluções rápidas para problemas que são urgentes, como no caso do clima. Então, eu acho que esse é um desafio que eu não quero nem falar tanto da sociedade, mas eu quero falar mais da nossa faixa de pesquisador, que ainda existe, porque está acontecendo, o que está acontecendo em São Paulo, é que a nossa pesquisa, pelo tipo cultural e pelas pessoas mais produtivas, você falou de currículo, de produção, se você olhar como exemplo, como produtividade, é uma pesquisa de homens brancos e geriátrica. É gente velha, acima de 60 anos, homem, né? E pertencente a um grupo do Brasil. E nós temos que mudar isso para dar chance para os pesquisadores mais novos, que têm ideias, a chance de obter financiamento também. E é isso que talvez fosse necessário, né? Você estimular que não todo mundo tenha que fazer, mas que as universidades tenham centro de formação de Science, Technology and Society, ou de Implementation Science, para poder implementar e identificar soluções e ver como é que você faz acontecer. Obrigada, professor. Júlio, quer? Olá, bom dia a todos. Professor Saldiva, prazer em vê-lo, né? Uma referência. Ainda ontem estava dando algumas risadas lá com os vídeos do Urbanite, principalmente aquele do toucinho de ouro das caminhadas. E eu queria, inclusive, lhe perguntar sobre isso, professor. Fazendo uma reflexão aqui sobre essa questão dessa poluição das partículas finas, né, do automóvel, que não é só o motor, é o pneu, é o asfalto. Mas, como o senhor bem disse, eu acredito que isso, a evolução tecnológica e o empurrão das grandes corporações, o interesse, né, dos fabricantes, vai levar, provavelmente, a uma eliminação, digamos, desse problema, né? Então, mesmo com o problema anterior onde vem a energia, que o senhor bem levantou, digamos, a gente pode, pensar que em breve não teremos esse problema crônico da poluição por partículas pelos automóveis, né? E também uma questão
dos eventos extremos. Então, com esses dois aspectos, as ondas de calor que o senhor comentou, e, eventualmente, as chuvas, né, as enxurradas e alagamentos que nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul, eu falo de Porto Alegre, nesse momento, muito frequentes recentemente, e provavelmente teremos cada vez mais. Então, eu me pergunto o seguinte, como advogar, né, e mesmo numa sociedade nossa tão contaminada pela carro-dependência, como o senhor disse lá no vídeo, como advogar pela mobilidade ativa, pela caminhada, pela bicicleta, né, com essas recentes, digamos, drawbacks, esses golpes que a gente vem sofrendo, quando a gente tem temperaturas externas, o ambiente externo cada vez, digamos, mais hostil, né? A gente tenta fazer com que as pessoas saiam do carro, caminhem e andem de bicicleta, mas o ambiente externo está cada vez mais hostil. E, junto com isso, o ressurgimento, digamos, das doenças transmissíveis, as arboviroses e pandemias e etc., que também atacaram o discurso da cidade caminhável, compacta, densa, no sentido de não, vamos nos isolar, vamos comprar casas grandes com jardins, e até uma retomada da ideia do subúrbio, né? Então, em resumo, eu vejo uma certa... A gente sofreu alguns golpes ultimamente na ideia da cidade caminhável, sustentável, mobilidade ativa, etc., por causa da aceleração dos eventos extremos e do ressurgimento, digamos assim, das doenças transmissíveis. Então, eu lhe pergunto, né, não é exatamente uma pergunta, uma reflexão com essa sua postura otimista, né, já que eu confesso que ultimamente perdi um pouco do elan, digamos assim. Muito obrigado. Júlio, eu continuo otimista, porque a cidade é um polo de criação, as cidades não vão desaparecer. Essa linha tem um monte de neurônio, dá um trabalho, né? Porque, imagina, a mulher, uma primata dá luz em 30 minutos, 40 minutos, a cabeça não roda, ela já pode pôr na... Nós apostamos num cabeção e num ombro grande que dá 12 horas de parto e mesmo assim precisa ajudar, né? Porque a cabeça roda para trás. Então, isso tem feito eu vou pegar um exemplo de médio. Eu já vi mais gente mudar para melhor e corrigir os seus defeitos depois de ter passado por uma UTI, um centro de tratamento intensivo, do que até em igreja. Sabe? Aliás, para mim é a mesma coisa. Quer dizer, você, num momento de crise, você primeiro vai pedir reforço na ciência, quando você chega uma pessoa precisando de cuidado, ela já consultou no Dr. Google, pediu a segunda opinião do Dr. Yahoo. Ele vai ter um pouco de iluminismo também, porque ele vai procurar dar um sentido, por que aconteceu isso comigo, e vai voltar para o tempo dos tempos de cura, procurando apoio num espírito. Então, nossas 3 camadas, elas interagem no sentido, toda vez que são provocadas por um problema. E eu vejo São Paulo, por exemplo, nunca vai ser caminhável. É grande demais. Então, a estética da cidade compacta, de 500 metros, cidade de 15 minutos, é uma utopia para a maior parte das cidades. Nunca vai ser. Então, você vai ter cidades que serão caminháveis e outras que vão ter que se virar. E o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, eu peguei anúncios de moradias no jornal, que, para quem é de fora, o Estadão, que tem um caderno classificado que parecia um volume de enciclopédia. Né? E lá, os atributos de uma moradia nos anos 80, 70, 80, era o número de quartos, o número de vagas na garagem, como atributos importantes. Hoje, é a proximidade de transporte público e a proximidade de um parque. São unidades muito menores. Então, está tendo uma mudança em função das relações de trabalho. É caro manter uma pessoa para limpar o seu apartamento, é caro manter um carro, está tudo congestionado.
Então, acho que as vicissitudes estão fazendo as pessoas mudarem. E acho que aqueles equívocos, só para quem não é de São Paulo, a gente teve um período, começou no meio do regime militar, de fazer construções populares, e o valor determinante era o valor do terreno. Então, se construiu uma coisa chamada Cidade Tiradentes, em São Paulo, que eu acho que hoje tem 700 mil habitantes, longe de tudo. Não tinha escola, não tinha transporte, não tinha hospital, não tinha segurança, não tinha nada. Hoje, o custo de levar tudo aquilo para lá, era melhor você ter construído dentro muito mais próximo. Então, eu acho que até para habitação popular, que o pessoal deixava em qualquer canto, está se recuperando, tem projetos de recuperação do vazio que ficou no centro e recuperação dos centros da cidade. Isso vai acontecer. Não sei quanto tempo vai demorar. E embora eu também não sou um cara otimista, não sou um discípulo de Pangloss, né? Não sou eu só acho que eu não queria transferir as minhas frustrações para o pessoal mais novo. É bom que eles tenham as deles, porque a minha geração não se comportou muito bem ao longo dos últimos 50 anos, em termos de cidades. A gente destruiu as nossas cidades. Tem gente de Portugal. Lisboa não investiu em recuperação urbana, e investiu num outro tipo de cultura, de forma de usar a cidade. A gente não destruiu escrupulosamente as cidades brasileiras, as grandes metrópoles, pelo menos. E eu acho que esse erro não seria possível. Quer dizer, coisas que foram feitas de colocar avenida em cima de rio, e destruir parque, hoje não seriam possíveis mais, pela própria organização da sociedade. Então, por isso que eu acho que nós estamos evoluindo, não com a velocidade que eu gostaria, mas que vai ter uma solução. Obrigada. Mais alguma questão? Se tivermos Lucimar. temos tempo, Eduarda. Temos, eu também. Faça você, depois faço eu. Então, faça. Ok, bom. Bom dia a todos aqui no Brasil, boa tarde a quem está em Portugal. Professor Paulo, é um prazer estar aqui ouvindo, né, sua explanação. Acompanho o senhor, assim, né, assisto o Jornal da Cultura, de vez em quando o senhor está lá, então, assim, alguns momentos muito enriquecedores. E eu fiquei me perguntando aqui, né, porque a gente tem um tempo para processar, por isso que quando o Abis pergunta, se alguém acho que a gente está só assim, pensando em tanta coisa, né, trazida aí com os resultados da pesquisa, de tantos anos, né, de pesquisa. Mas considerando as questões socioeconômicas, né, daí fui fazendo um paralelo, tá? Então, são as pessoas na periferia que mais estão sofrendo, né, com as consequências da poluição. A gente pode fazer um paralelo também com as mudanças climáticas, quer dizer, as pessoas que estão morando em áreas de risco, né, são as que mais sofrem. Então, tem uma questão social aí extremamente importante. Porém, fiquei pensando no risco de uma condução dos resultados da sua pesquisa, inviabilizando essa questão social no sentido assim, que a gente sabe que o que o mercado pode captar desses resultados é focado na mudança de combustível fóssil para um combustível menos poluente, no grande discurso, né, da sustentabilidade, e acabar reduzindo a importância ou a complexidade, ou então o peso da sua pesquisa, no sentido de vamos reduzir a questão de poluição e pronto, né? E nesse sentido eu queria que o senhor comentasse como não deixar, né, isso acontecer, esse tipo de reducionismo, que eu acho que é um risco, né, que a gente corre dentro desse discurso. Estamos resolvendo o problema, mas, de fato, as periferias vão continuar precárias, as pessoas mais vulneráveis vão ficar sem acesso
tantas oportunidades, enfim, que eu acho que essa correlação que o senhor faz é muito rica nos resultados da sua pesquisa. Nesse sentido, a minha questão. Bom, Lucimara, esse é um dos grandes riscos e medos que o pesquisador tem é a comunicação e a utilização das informações que você quer, porque tanto pelo setor produtivo como pelo setor político, e hoje a gente tem a ignorância é uma coisa que veio para ficar, né? Não a ignorância legítima, é aquela ignorância que você sabe das coisas e finge que não sabe. O Peter Burke, o Francis Bacon, ele fez um tratado sobre política e gestão no século XVI, onde ele dizia que, analisando, ele fez um tratado sobre isso, comentando sobre política, e ele fala que que um político ele tem que dominar duas coisas. Uma que é a arte da simulação, que é fazer parecer algo ele melhor do que ele na verdade é, e tem a dissimulação, que é exatamente você não querer que saibam coisas que você não quer que saibam sobre você. Ou seja, o teu verdadeiro defeito. E a indústria, também, e o setor, todos nós temos isso, né? Ninguém se aguenta enxergar da forma como você é e de vez em quando você dá uma melhorada na sua biografia, né? Mas quando isso passa a ser um objeto de lucro, é o que pode acontecer, né? É o que aconteceu e acontece com o setor que vende e defende, digamos, seus interesses, e pode falar, não, nós vamos então fazer um carro, como eu disse, o carro elétrico, não é que eu sou contra a mobilidade elétrica, mas para transporte coletivo no presente momento, e não como você manter o mesmo hábito de mobilidade individual, porque não é só poluição, é perda de tempo, é menos tempo que o indivíduo dorme, ele é menos capacidade de visitar as pessoas que quer. E daí a cidade vai ficando, não uma cidade de obstáculo, né? Que você chega em casa que nem um zumbi, e pega uma mãe, né, que tem que trabalhar e cuidar da casa, e cuidar dos... Como é que isso atrapalha esse sistema? Então, mas quando você coloca uma ideia e vai para... Você pode ter gente citando você de forma errônea. Por isso que eu acho que devia ter na universidade setores profissionais para isso. E não o cientista em si subir à frente. Porque a maior parte do indivíduo que é cientista, ele não gosta desse tipo de exposição. Ou não sabe fazer, né? Então, ou seja, um setor de comunicação da imprensa, com o grande público, não é só a imprensa, mas com o grande público, algumas universidades têm, né? A Harvard tem um serviço bom, John Hopkins tem, que são pessoas profissionais e que vão fazer aquilo e vão contextualizar isso de uma forma muito melhor. Então, eu acho que eu volto a dizer, né? A comunicação com a sociedade ela passa a ser um fator importantíssimo para a mudança de hábitos dessa sociedade, para você promover saúde, especialmente num contexto quando a desinformação está cada vez mais frequente. Não que a ignorância seja... Ela tem uma força enorme. O ato de você pesquisar é preencher um vazio que você sabe que você não sabe. Então, a ignorância ela é um motor para você fazer, mas a ignorância que você dissimula ou simula alguma coisa que você sabe que ela não é verdade, ela está aí para ficar com redes sociais e circula por meios completamente distintos. Talvez seja o tempo de fazer a epistemologia da ignorância, classificá-la e entender como é que você combate isso. Mas isso em si é um conhecimento específico e é uma área de pesquisa. Então, eu acho que a gente deveria
ou seja, eu estou querendo colocar a discussão não na sociedade ou na política, eu estou querendo dizer que a gente, como pesquisador, ainda não está preparado para lidar com a comunicação nos dias atuais. E eu acho que a gente, rapidamente, nós vamos ter que fazer isso, senão nós vamos ficar muito fora vamos ficar cada vez menos relevantes. Só para você ter uma ideia, Lucimar, no Brasil, mais ou menos metade, um pouquinho menos da metade é criacionista, não acredita na evolução. Na universidade, deve ser 98%, 99% acredita na teoria da evolução. Então, a ideia do que o que a gente pensa, o que o pensador pensa, ele é compartilhado pela maioria da sociedade, não existe. E isso é a peça que está faltando para a gente fazer a nossa comunicação. E, inclusive, para estabelecer prioridades sobre o que fazer. E no caso da poluição e das mudanças climáticas, por causa desse conflito, você tem... Geralmente, você faz muito pouco. E quando fez, é muito tarde. É tão pouco e tão tarde. E nós temos que mudar essa forma de agir. E é o que a gente está fazendo hoje. Se comunicando. Obrigada. Professor, também, mais alguma questão? Eu tenho uma questão, mas se houver. A riqueza daquilo que nos disse sobre a necessidade de trabalharmos, da universidade, trabalhar com a sociedade e trabalhar com as instituições públicas é efetivamente uma verdade. E isso também nos obriga a pensar que aquilo que fazemos tem que ter um caráter mais aplicado e, portanto, responder às pessoas, responder às necessidades, e se os nossos estudantes também compreenderem isso, porque claro que nós pesquisadores estamos uma espécie de, andamos atrelados aos critérios para ser avaliados, mas se os nossos estudantes entenderem isso, eu também tenho o otimismo que esses estudantes, se nós lhes ensinarmos, também vão ser mais aplicados e têm uma visão mais holística quando forem trabalhar, e forem trabalhar no planeamento. Isto era mais um comentário. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Recentemente uma estudante minha acabou uma tese de mestrado, ainda não defendeu, sobre a relação entre a mortalidade e a poluição nas cidades europeias. E foi muito interessante porque se agrupou um grupo completo do Sul, se agrupou um grupo do Norte, com características diferentes, e com o grupo oriental, ou seja, dos países de leste, onde claramente as razões da poluição não eram os automóveis, mas foi a carga industrial durante 30 ou 40 anos. Ou seja, aqui o que eu gostava que o professor nos comentasse é: nós precisamos cada vez mais de modelos de avaliação de impacto em saúde. É verdade, precisamos disso. O problema é que como é que os modelos podem nos dar visões integradas, ou seja, eu analiso o impacto da alteração da temperatura e sei que causa mortalidade, eu sei que a poluição associada ao corredor, a poluição automóvel, também causa mortalidade, eu sei que a poluição aérea, que também não vai diminuir, porque nós vemos que os voos cada vez são mais, também causa mortalidade. Aliás, como é que nós podemos integrar estas várias dimensões, porque em modelos, e se esses modelos de facto podem nos vir a dar visões mais holísticas, mais integradas? Esta era a minha primeira pergunta, pela sua experiência, também deve ter essa sensibilidade. A segunda pergunta é: quanto é que pesa para si a condição social? Não é? Porque tivemos aqui a falar, falou que os anúncios para venda de casa agora referem ao transporte público e a presença de um parque, mas estamos sempre aqui com um segmento, há aqui um segmento que não entra nessas componentes, e é um segmento grande, não é? Porque quando referiu que no país nórdico, apesar da amplitude de temperaturas, a questão da mortalidade não é
não é tão sensível, não é sensível porque as casas estão aquecidas, o local de trabalho está aquecido, tudo é isso. Portanto, gostava que nos dissesse qual é o seu sentimento, quanto é que a condição social pesa em tudo isto. Eduardo, agradeço a pergunta. Eu vou dar um exemplo, né? Uma das coisas que a gente faz quando nós temos um serviço de autópsia grande, eu falei da parte, digamos, climática, poluição, eu não falei da parte médica. Eu tenho um dado, isso representa mais ou menos 18% das autópsias de morte natural da cidade de São Paulo. Mas quando você vai para os distritos mais pobres, tem distritos que são 80%. Ou seja, 80% das pessoas que morrem de morte natural não tem um médico que assina atestado de óbito. Então tem um viés social nessa situação. Qual que é a vantagem, digamos, já dentro dessa tragédia, o que você pode fazer com isso? Primeiro, eu tenho um endereço preciso do indivíduo. Eu posso fazer mapas com cartografia do local. A segunda coisa, eu tenho a carga de doença determinada por autópsia. Ou seja, eu tenho... por exemplo, a gente em São Paulo, mais ou menos 30% das pessoas que morrem de câncer não sabiam que tinham câncer. Então, você tem entrevista com os familiares, onde você tem Então, você tem estudos que são poderosos. O código de endereçamento postal, que é onde a pessoa mora, quando você coloca e georreferencia mortes por infarto do miocárdio antes dos 60 anos, ele explica 70% dessa variabilidade é explicada por nível socioeconômico. Bom, o que significa? Eu, na patologia, eu ensino para só uma das coisas que um patologista ensina é mecanismo de obstrução de artérias. Então, o que eu ensino na faculdade de medicina para prevenção de infarto é 30% do que é necessário para explicar a variabilidade espacial. Ou seja, o nível socioeconômico, no caso da cidade de São Paulo, é importantíssimo determinar de efeito. Saindo do centro consolidado, você perde mais ou menos 1 ano e pouco de expectativa de vida por causas naturais, por estação de metrô, que você se afasta do centro. Então, no caso da cidade de São Paulo, e que eu imagino que seja da maior parte das metrópoles da América Latina, que cresceram de forma desigual, o papel, ou seja, o que significa o código de endereçamento postal? É o tempo de sedentarismo, é a capacidade de comer saudável, é o tempo que o indivíduo tem para dormir, é o nível de ruído onde ele vive, que ele respira, de poluição no trajeto. É a capacidade que ele tem para cuidar de si mesmo. Né? Então, como as nossas unidades públicas de saúde básica, de saúde, fecham, na maior parte das vezes, às 7 horas da noite, são das 7 da manhã às 7 da noite, tem uma parte que, quando chega em casa, já está fechado. Então, ele vai num pronto-socorro. Aí o indivíduo fala para ele, olha, você não tem nada, você toma um antiespasmódico, analgésico e volta se tiver alguma coisa. Então, ele não está sendo alguém que cuide, que possa pedir exames, que possa fazer um segmento. Né? Então, eu creio que nós vamos ter que... Como é que é morrer também? Nós estamos perguntando para as pessoas, os falecidos, né? O que faltou? O que faltou para você? Então, você está tentando fazer a cartografia das redes de suporte, usando nesse momento. Então, a gente não tem resposta, mas a minha impressão é que até hoje, o nível socioeconômico, o código de endereçamento postal é mais importante que o código genético para morrer de algumas doenças na cidade de São Paulo. Basicamente, doenças crônicas, diabetes descompensado, Covid variou 9 vezes. É o mesmo vírus, a mesma poluição.
Então, variou 9 vezes conforme o território. É mais ou menos isso. Obrigada, professor. Eu fiz a pergunta e a sua resposta foi naquilo que eu gostava de ouvir, porque se calhar distraímos muito com fatores muito preocupados com espaços verdes, muito preocupados com uma série de coisas, quando se nós tivéssemos uma intervenção social e melhorássemos a habitação e outras coisas mais simples, se calhar tínhamos mais impacto positivo em saúde, não é? E, portanto, a sua resposta vem no sentido do que eu acho que é ser uma intervenção que até é mais básica, no fundo, que é muito mais básica, é o melhor serviço de saúde, é habitações condignas, é infraestrutura de transporte, é escola para todos, coisas mais básicas que eu acho que a escola traz literacia, traz mais rendimento e, portanto, não sei, talvez não, também estou assim menos otimista, como ali o Júlio, e penso que nos está a faltar intervir muito na dimensão social. E parte dos problemas a gente resolvia-os também, não é? Como nós sabemos que países que têm maiores níveis de riqueza e mais rendimento acabam por ter outro tipo de acesso às coisas, e o acesso é uma condição fundamental. E, portanto, muito obrigada, porque a sua resposta veio reforçar a minha convicção que temos que continuar, como planeadores, a preocupar-nos com a dimensão, muito com a dimensão social. Eduardo, posso só dar uma complementação? Quando a gente vai falar de ambiente urbano e saúde, nós temos duas possibilidades de abordar isso. Uma é explicar para um cardiologista, para um neurologista ou para um geriatra quanto de carga de doença a cidade coloca. Tem outro jeito, que é você explicar para um gestor, né, quanto das diferentes especialidades e quanto custa de saúde para a gestão da cidade. São duas visões diferentes. Quer dizer, eu separei arbitrariamente, mas eu acho que a saúde está num papel privilegiado, saúde e educação, né, para ensinar o urbanismo novo, de fundar a sociedade protetora do ser humano. Eu acho que esse é o novo desafio. E é muito transdisciplinar, mas acho que a saúde pode ser uma ligação para que esse discurso tenha um fórum de entendimento mais fácil de mudança de políticas públicas. Muito obrigada, professor. Giovanni, quer pôr a sua pergunta? E penso que se mais ninguém depois tiver, depois a seguir ao Giovanni, acho que depois podemos deixar o professor Paulo descansar. Mas coloque a sua questão, por favor. Quero colocar no chat, Giovanni. Bom dia, acredito. Já deu. Força. A pergunta, por favor. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Eu só para contextualizar, eu acabei de defender, minha dissertação de mestrado é uma avaliação de impacto da saúde para Porto Alegre, então a questão da Eduarda foi excelente nesse ponto. E a questão que eu quero trazer é a falta de dados, principalmente para a realidade de cidades do sul global. Isso, como é que a gente isso, porque é algo que eu senti muito durante o mestrado, essa diferença do norte global, porque como há até na questão da cidadania mesmo, há uma preocupação, por exemplo, com a poluição do ar, que é um ponto que eu, pelo menos, tive a impressão de sentir isso, maior do que aqui no sul. Então, tem medições para mais cidades e tudo mais, isso se percebe na literatura. Para Porto Alegre, por exemplo, aí é um exemplo bem local, perdemos muito essa noção de monitoramento da poluição do ar, e então isso interfere, de certa forma, na modelagem. Então, como é que a gente consegue lidar com isso? E acredito que também tem a ver com essa história da transposição de políticas públicas. Então, não é bem uma pergunta, é mais
relato mesmo da situação, como é que podemos fazer, como é que nós podemos trazer isso para realmente, bom, vamos ficar de olho nisso para gerar políticas públicas e tudo mais. Enfim, não sei se fiz claro, mas... Giovanni, você tem razão, falta... nós temos um artigo que depois eu posso passar o PDF, que ele mostra a produção de artigos sobre poluição do ar tem uma cartografia e os níveis de poluição tem outra. É diferente. Aonde tem poluição, não tem produção e vice-versa. Né? Então, isso reflete em várias áreas. Mas o que eu acho é que nós temos um nicho de oportunidade que os europeus não têm. Primeiro, nós temos dados de saúde que você pode agregar por agregado censitário. Se eu tivesse tempo, eu faria geografia da saúde. Eu estudaria geografia da saúde. Mas já não dá mais, né? Tem um monte de proteína tal fosforilada, já não aprendeu mais nada. Mas em São Paulo, e o censo 2021 vai colocar dados num espaço, uma resolução espacial maior. Praticamente dobrou. São Paulo sai de 10 mil agregados censitários, vai passar para 21 mil. E você tem dados do sistema público que você pode ter anonimizado por agregado censitário. As medidas de poluição, hoje você tem medidas de satélite, modelos que combinam satélite com o uso do solo e mais tráfego, que te dão uma possibilidade de você ter uma variabilidade, talvez não diária, mas estudo de efeito crônico você consegue. Então, o São Paulo ele tem até censo de árvore. Né? Você tem o censo de árvore, você tem as ortofotos com cobertura vegetal, mas se não tem, dá para fazer, porque o satélite passa toda hora. Então, então vamos pegar o seguinte, a Suécia, a Dinamarca, tem grandes dados de saúde, mas não tem um contraste social. Então, se tem um lugar para estudar contraste social, que combina grande número de observações e resolução espacial e desigualdade social, possivelmente Moçambique, sei lá, Maputo, deve ter muito mais contraste social do que São Paulo, mas não tem o dado de saúde. Então, nós estamos numa situação que é um laboratório natural de desigualdade urbana de saúde. E isso é o motor para... A gente não criou. Né? Isso foi criado pela forma de desenvolvimento. E a nosso papel não é produzir esse conhecimento. Eu só estava querendo dizer que, além de produzir esse conhecimento, nós temos que ter um jeito de tentar fazer com que esse conhecimento seja um motor ou um instrumento para educação da população ou de mudança de políticas públicas. Então, não vai ser por falta de oportunidade que vocês não vão ter laboratório. Então, por isso que a geografia, para mim, as técnicas de geoestatística, né, elas vão ser muito importantes com esse diálogo entre, digamos, as ciências duras, né, com as ciências humanas, porque você está propondo justamente reduzir desigualdade. E eu acho que esse diálogo, né, entre o ábaco e a rosa, né, eu acho que ele seria extremamente oportuno. E acho que no Brasil dá para fazer. E comparando com outros países latino-americanos, os nossos dados de saúde, pelo menos da rede pública, são muito melhores. Então, eu acho que está aí uma chance. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou agradecer ao professor Paulo. Eu queria dizer que, às vezes, ouço muitas vezes os estudantes que estão aqui falar de falta de dados no Brasil, mas eu reitero, professor Paulo Saldiva, existe um manancial de informação que nós, por exemplo, em Portugal não temos, nomeadamente dados de saúde, não acedemos,
e é possível desenvolver trabalhos e, portanto, acho que esta sua reflexão final é um grande desafio para os geógrafos que a geografia quantitativa tem andado afastada da geografia brasileira, não está fora de moda e é muito útil e é muito importante como plataforma de diálogo com a sociedade. E, portanto, se há aqui geógrafos a ouvir, estimulo-os a ouvir o que disse uma pessoa com a enorme experiência da importância que tem. Se eu pudesse, fazia geografia da saúde. Isso é um bom recado e, portanto, por esta mensagem final, agradeço muito a presença do professor Paulo Saldiva em nome de toda a organização do evento e vamos passar ao orador seguinte. Tá? Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Eu vou sair porque eu não vou decidir porque eu vou ter que ir para o hospital. Então, mas eu queria agradecer demais e desejar a vocês boa sorte e que Deus os proteja. A todos nós. Tudo de bom. Obrigada, professor. Muito obrigado, Paulo. Foi excelente toda a discussão que rolou. Muito obrigado mesmo, viu, Paulo? Eu que agradeço. Um abração. Abraço. Muito bem. Continuando o nosso evento, né?